Essa vai ser a nossa primeira mesa da tarde, a terceira do dia. Vai ser com a Luciana Servo, presidente do IPEA, primeira presidente negra do IPEA. Ela vai ser entrevistada pela Flávia Lima, que é da Folha de São Paulo, também faz parte da Piauí como conselheira, e a Patrícia Campos Melo, também repórter da Folha. Sejam bem-vindas. Bom, boa tarde, gente. Eu sou a Flávia, jornalista da Folha de São Paulo. Estou aqui com a Luciana Servo e com a Patrícia Campos Melo. Vou começar, Luciana, te perguntando o seguinte. O IPEA, que vai fazer 60 anos no ano que vem, é isso? E agora é ligado ao Ministério, voltou a ser ligado ao Ministério do Planejamento, é fonte de suporte técnico e institucional para a formulação de políticas públicas, de governos, né, um órgão de Estado. Nos últimos anos, órgãos importantes como o IBGE e outras instituições ligadas à saúde, ambiente, mercado de trabalho, elas foram bastante afetadas, não só por restrições orçamentárias, mas também por descaso institucional. Eu queria saber como isso tem afetado o IPEA, já que o IPEA usa esses dados para produzir as análises e os próprios estudos para municiar o governo federal. A gente dificilmente produz dados primários, né? O IPEA normalmente usa dessas fontes secundárias e cada vez mais de registros administrativos para poder cumprir a sua missão, que é a produção de conhecimento para políticas públicas. Então, quando você tem problemas nas fontes, né, nessas fontes de dados ou na produção desses dados, claramente isso afeta o trabalho do IPEA. Então, questões de regularidade da informação, da qualidade da informação, da forma de validação da informação, elas passam a interferir no processo de trabalho do IPEA ou dificultar o que a gente está produzindo. Certo? Então, se eu tenho uma mudança, por exemplo, da data do censo, né, por vários motivos, teve pandemia, etc., mas também por outras decisões políticas, isso afeta vários produtos que o IPEA faz. O IPEA produz um índice de vulnerabilidade social, o IDHM, que depende do censo, não só do censo, mas principalmente do censo, e várias outras discussões sobre políticas públicas. Então, por exemplo, você não ter um censo na data correta faz com que, quando eu vou para discutir leitos por 1.000 habitantes, se eu não tenho fonte de informação municipal, como é que eu vou fazer política pública pensando essa informação? Quando eu vou pensar onde eu tenho que colocar equipamentos de saúde durante uma epidemia, se eu não tenho essa informação, como é que eu vou produzir dados qualificados para isso? Né? Então, a produção da informação que faz com que a gente produza indicadores e análises para políticas públicas, ela não só afeta o IPEA, mas também afeta a política pública para a qual ela está sendo trabalhada. E uma outra coisa é a fragilização dos órgãos que produzem essa informação. O IBGE, claramente, passou por um processo de fragilização, né, que está tentando ser revalorizado e reorganizado agora, mas você tem outros órgãos. O DataSUS, por exemplo, do Ministério da Saúde, é um órgão central para a produção de políticas de saúde, e a gente começou a ver problemas na forma como os dados estavam sendo produzidos, porque foi reduzindo o quadro, não foi sendo valorizado como tinha que ser valorizado. A gente estava até comentando que você tem uma ferramenta super simples, muito usada na política de saúde, que é o Tabnet, né, do Ministério da Saúde, que o IPEA usa menos, mas que é muito usado, e que a gente começava a fazer as tabulações. A gente que conhece o dado primário via que a tabulação estava errada. Então, eu estava produzindo uma informação equivocada para 5.568 municípios, para todos os sistemas de informação, para a discussão da política pública. Então, sem dúvida, a qualidade da informação produzida, quer nos registros administrativos, a qualificação dos servidores que produzem, a continuidade da produção dessa informação, ela é fundamental para a atuação do IPEA e é fundamental para a política pública brasileira. E aí você tem mudanças outras que não necessariamente são uma mudança do sistema em si, mas é uma mudança da política que afeta completamente o sistema. Foi o que aconteceu com o cadastro único.
né, que a gente considera que é um processo quase que de desmonte. A gente vai ter que reconstruir o cadastro único para pensar os laços familiares, né, repensar o cadastro único, porque você toma decisões políticas que acabam afetando a forma como a informação vai sendo produzida, e essa informação ela não gera informação para uma política mais estruturante, mais estruturada. Eu acho que esse caso do cadastro único vai virar estudo de caso, né? Sim, sem dúvida. De como a gente sabe que os governantes muitas vezes pressionam mais ou menos discretamente por estudos que corroborem aí visões ou políticas públicas. A gente teve no ano passado, no início da campanha eleitoral, o então presidente do IPEA divulgou um estudo contestando números sobre pessoas em situação de insegurança alimentar. Foi usado no debate presidencial pelo então presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo, olha aqui, o IPEA, etc. Esse estudo, os funcionários do IPEA, né, protestaram contra o estudo, fizeram ali uma nota. Como é possível você proteger o IPEA de pressões como essa? Né? Existe algum jeito de você insular, mas, ao mesmo tempo, você também seguir prioridades do governo de turno, né, que divergem aí? Desculpa, eu esqueci um pedaço. E quais os efeitos de uma pressão dessa sobre o IPEA, tipo a credibilidade do IPEA? Posso só fazer um complemento? Na linha do que a Patrícia falou, e, na verdade, se isso foi uma questão mais forte no governo anterior, no governo Bolsonaro, ou se vem antes disso, porque eu me lembro que, ainda no governo Dilma, a gente teve ali uma polêmica, 2014, porque um pesquisador do IPEA disse que a pesquisa que ele fazia ali naquele momento havia sido postergada só para depois das eleições, que estavam próximas, e ele via ali uma intervenção direta do governo, protestou e tal, em razão do que aconteceu. Então, complementando, quer dizer, foi um problema talvez maior no governo anterior, é algo que já vem antes disso, ou antes eram coisas mais pontuais? Como é que a gente normalmente produz as publicações do IPEA, né? A gente faz uma publicação do IPEA, essa publicação do IPEA passa por avaliação por pares. Então, não tem publicação do IPEA que não tenha passado por avaliação por pelo menos uma ou duas outras pessoas antes de ser publicada. Uma vez que ela passou por essa avaliação, ela deveria ser publicada, não deveria ter nenhum mecanismo de postergação, de censura para essas publicações. É natural que um órgão que é parte do governo federal, mas que se quer autônomo e consciência crítica, que ele seja chamado, né, pelo governo para dizer o seguinte, olha, esse tema aí, ele é complexo, etc. Só que a gente tenta manter a autonomia da instituição, dizendo, olha, nós vamos fazer o estudo, vamos publicar e vamos para o debate público. Se vocês tiverem outras informações, outros números, outro estudo que trate desse tema, vamos para o debate. Então, o que eu acho que, nesse último estudo, chama a atenção, é porque a gente tem muita expertise dentro da casa sobre o tema, né? Sobre o tema que estava sendo tratado. A gente tinha estudos em andamento sobre esse tema. E, de repente, sai uma nota do presidente, que não é uma coisa comum no IPEA, falando sobre um tema que a gente tinha estudos com números diferentes. Mas esse outro estudo só foi sair depois. Né? Então, esse tipo de procedimento, ele é um procedimento que, sim, ele fragiliza a instituição, sim, começa a se discutir se a instituição está capturada, né, pelos interesses do governo. E aí o que resta, nesse caso, nesse momento, para os servidores, é se mobilizar, como nós fizemos através da Associação de Funcionários do IPEA. No primeiro caso citado, o que aconteceu é que o estudo não tinha sido produzido ainda, e se gerou debate antes mesmo do estudo ter sido produzido. Mas também houve a mobilização da casa para entender o que estava acontecendo, quais eram os problemas. Então, em geral, os servidores têm como etos, como parte da sua forma de trabalhar, e isso é muito comum no IPEA, tentar manter essa forma de produção. Agora, é uma instituição presidencialista, né? Eu estou na presidência do IPEA, o poder do presidente do IPEA, da presidenta do IPEA agora, é muito grande. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente está discutindo é formas de mudar a governança para que esse poder ele não nos coloque nessas situações, né, do IPEA ser questionado naquilo que é a base, né, que é a sua credibilidade como uma instituição que produz informações qualificadas, estudos, avaliações de políticas qualificadas, tanto para a disseminação geral quanto para políticas públicas.
Mas, no caso, só complementando o que a Flávia estava falando, a gente lembra muito desse momento do debate, né, quando o então presidente Bolsonaro falou: aqui tem os dados, sei lá, da Folha de São Paulo e aqui do IPEA. Uma politização muito clara. Foi a primeira vez que houve uma politização tão grande ou, por exemplo, já tinha antecedentes do governo Dilma? Assim, quão frequente é tentarem politizar um órgão que é um órgão de Estado como o IPEA? Eu acho que assim, essa questão da politização da instituição, ela depende muito das barreiras que você coloca, né? A gente sabe que a gente não é um órgão de assessoria direta. Ou seja, a assessoria direta cabe a ela, sim, fazer essa defesa daquela parte da política pública. A gente é um órgão que faz assessoria, mas a gente faz assessoria a partir de uma produção de conhecimento. Toda vez que tem um estudo que vai questionar ou se colocar contra, é claro que a gente vai ser chamado a um diálogo. Esse diálogo pode ser assim, mas como? Como é que isso aconteceu? E a gente vai ter que dizer, tem substância, a gente consegue defender tecnicamente, né? E isso faz parte dos nossos procedimentos. Mais de uma vez, isso vai acontecer. Então, eu acho que usar diretamente, dizer, eu tenho IPEA, eu nunca tinha visto. Tá? Assim, você tem a Folha de São Paulo, eu tenho a IPEA, eu nunca tinha visto. Né? A ponto da gente, imaginando que, se fosse acontecer, a situação era tão complexa, que a Associação de Funcionários, imaginando que isso ia acontecer, já tinha produzido uma notinha e enviado para algumas pessoas do jornalismo, dizendo, olha, isso não é a posição da maioria dos servidores da casa. Né? Inclusive, a gente tem questionamentos sobre esse estudo, que é uma coisa que também que a gente não faria, porque não é parte do trabalho da associação, isso deveria ser parte do debate institucional. Então, existem mecanismos? Existem, mas eles precisam ser fortalecidos. E a instituição tem essa noção de que esse é o grande valor social dessa instituição, né? O grande valor público dessa instituição. Essa sua capacidade de produzir essas informações, mas não sendo estritamente um órgão de consultoria do governo que entrega o que o governo quer ouvir. Né? Pelo contrário, porque senão as políticas públicas não iam avançar. Se a gente não puder debater sobre os avanços e as fragilidades das políticas e seus problemas, assim, aí perde um pouco a razão de ser do IPEA. Né? E manter essa razão de ser do IPEA depende dessa discussão que a gente tem que fazer para dentro, inclusive, da governança institucional. Agora, a gente tem mecanismos, né? A comunicação do IPEA tinha uma portaria de 2018 que dizia que, né, para publicar como IPEA, tinha que passar por uma série de processos, etc. Ou seja, praticamente, você não conseguiria publicar ou falar como IPEA em eventos públicos se você não tivesse um estudo recente. Essa portaria foi revogada, porque a gente entende que o conhecimento acumulado e a memória acumulada dos servidores é a maior bagagem que eles têm para poder fazer discussão de política pública. Para quem não lembra do episódio, só relembrando aqui, a Luciana se refere a um dos debates presidenciais, né, Luciana, em que o Jair Bolsonaro disse para o Lula: vocês têm a Folha de São Paulo, mas a gente tem o IPEA. Os dados, isso. Sobre pobreza, especificamente. Né? E a gente tinha um estudo sendo feito por dois grandes especialistas reconhecidos, que é o Rafael Osório e o Pedro Herculano, sobre pobreza, em que não foi publicado antes do debate. Né? E esse estudo sobre pobreza foi feito, né, conduzido pelo então presidente do IPEA, e dizia que, na verdade, fome, né, que a fome havia reduzido. Exatamente. Luciana, eu queria retomar um pouquinho a questão do desmonte. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente tem visto, sobretudo em entrevistas aí à imprensa, pesquisadores do IPEA dizendo que você tem uma grande chance agora de reconstruir a instituição. Ou seja, que ela efetivamente passou por um desmonte importante durante os anos Bolsonaro. Me contaram também que vocês publicaram um livro recentemente sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse desmonte e o livro. Como foi publicar um livro sobre o desmonte do governo Bolsonaro, ainda no governo Bolsonaro? Foi isso? Eu digo que a frente de resistência no IPEA era relativamente ampla. Né? Isso gera uma possibilidade de você fazer coisas que seriam inviáveis de serem feitas em qualquer outro contexto. Então, por exemplo, esse livro do desmonte, que foi lançado no Rio ontem, vai ser lançado no dia 23 aqui em Brasília, ele foi produzido ao longo do ano passado. Ele chegou a ser publicado, né? Assim, ter uma primeira versão no final do ano, mas está sendo efetivamente divulgado e discutido a partir de agora. Mas por que é isso? Porque também,
parte da diretoria era da casa. E esses diretores dessa diretoria, eles assumiram que, olha, tem toda a estrutura do que a gente faz, é uma discussão relevante, porque a gente está discutindo Estado, burocracia e capacidades estatais, então vai ser produzido, inclusive com pesquisadores de fora, convidados, etc. O processo de desmonte ele pode acontecer de várias formas, né? Eu acho que no IPEA ele acontece por dois mecanismos. Mas mais de dois mecanismos. Mas um é a fragilização institucional a partir da discussão orçamentária, né? Você vai reduzindo o orçamento, o espaço orçamentário da instituição até a ponto dela não ter mais como fazer alguma das suas atividades. A ausência de concurso público, chamar pessoas que não necessariamente são as pessoas que vão estabelecer o diálogo mais aberto, né, para a instituição. E aí, uma das formas que a gente tem desse diálogo é a disseminação de conhecimento. Então, se você trava a disseminação de conhecimento, ou se você não dá o destaque, assim, não adianta eu publicar um livro e ficar no repositório do IPEA. Se eu não tiver canais de fazer seminários, eventos, divulgação, dialogar sobre isso, aquilo vai ter pouco efeito. E a segunda coisa é você ter um governo que vai desmontando as políticas públicas com as quais você trabalha. Então, a tua base de trabalho ela fica desmontada, né? Você não tem, você vai fazendo, dando murro de ponta de faca, mas você não tem um diálogo do outro lado para fazer política pública. Então, esse tipo de desmonte, mecanismos de assédio variados, a gente foram tão fortes que a própria associação também produziu um livro sobre assédio institucional, mostrando os vários casos de assédio que estavam acontecendo. E é um livro muito interessante, porque ele mostra o que eu falo. Assédio não é uma coisa nova no setor público, né? Não é uma coisa nova na administração, mas o medo, o pavor de você fazer as coisas, eu acho que tinha tempo que eu não vinha dessa forma, né? O que foi relatado aqui mais cedo, né, de você não poder fazer a sua atividade porque você tinha medo não só de ter um processo administrativo, ou, em alguns casos, um medo pela sua vida, né? Eu acho que de fato, foi uma coisa muito, muito forte. E aí, esse desmonte ele acontece também dessa forma, né? Ele acontece porque você vai cerceando a possibilidade de atuação do servidor público, a ponto que a política que vai acontecer não é uma política que acontece dentro da burocracia, ela acontece à margem da burocracia, ela acontece fora do que seria a estrutura, né, de Estado, como a gente pensa. E você vai fazendo isso intencionalmente, porque você cria todo um estereótipo do que aquele servidor público não quer trabalhar, né, porque ele não está respondendo, ele não está respondendo ao governo que paga o salário dele, né? Porque ainda tem essa visão de que o servidor público é empregado daquele governo e não o servidor público que está servindo na sociedade. E o governo que está ali, ele vai trabalhar para aquele governo, mas ele não é um ente político. Né? Então, você vai fazendo vários mecanismos de desmonte dessa infraestrutura. No caso do IPEA, eu acho que a gente perdeu muitas das políticas com as quais a gente dialogava, você não podia mais falar de questão de gênero, que é uma área super forte no IPEA, a questão ambiental, né, também, basicamente, saiu do debate público. Eu trabalhava na área de saúde e digo que talvez foram os anos mais difíceis da minha vida, porque, além, né, numa pandemia, você sabendo coisas que deveriam ser feitas e você percebendo que a coisa não andava intencionalmente, né, que havia uma intencionalidade de não fazer, não só no não fazer, mas no discurso público de não fazer. Então, isso gera realmente um processo de desmotivação, mas não é só desmotivação. O principal é você tem que achar outros canais. Né? E aí, nem sempre esses canais vão estar abertos. Mas esse livro do desmonte ele vai tratar de vários processos de desmonte de políticas, né? Da política do Bolsa Família, do cadastro único, da discussão ambiental, de vários outros processos de desmonte que foram acontecendo, e que esses desmontes têm, sim, mecanismos de você apurar, né, se eles de fato aconteceram. Então, ele tem uma base de evidências para esse processo de desmonte. Recomendo a todos, leiam, e o lançamento será dia 23, aqui em Brasília. Uma curiosidade, Luciana. Como foi? Eu sei que você falou que os diretores ainda eram de carreira, mas você teve servidores do IPEA trabalhando num livro sobre o desmonte do governo Bolsonaro durante 1 ano no governo Bolsonaro. Como era? Tipo, clandestino? O presidente do IPEA não sabia? Como vocês faziam para ninguém saber? Na verdade, o projeto ele começa no momento em que a diretoria, inclusive o presidente, né, que estava antes do Eric, ele é um presidente que discutia as coisas, mas ele não participava muito da montagem da agenda do IPEA.
Então, isso também... E a diretora era uma diretora particularmente forte, né? A Flávia. E aí ela tinha um processo, né? E a diretoria tinha um processo de seleção de projetos. Esses projetos eram apresentados de acordo com prioridades e temas. E o projeto do desmonte, sendo selecionado nesse processo, ele foi bancado, né? E isso é interessante, né? Você criar na instituição uma institucionalidade que permite, quer se os diretores são da casa, no caso daqueles que topam bancar, né, esse processo, permitiu o desenvolvimento dessas pesquisas, né? E também, depois, na expectativa que a gente tinha grande, de mudança, você poder publicar e publicizar esse trabalho. Então, isso é um diferencial do IPEA. Isso não significa que isso aconteceu em todas as áreas, né? Algumas áreas, como eu estava falando, da desigualdade e pobreza, não necessariamente o que tinha que sair ou ser publicado, você pode até produzir, né? Mas aí você não consegue nem passar por processos normais, porque o livro chegou aí para o editorial, com aval da diretoria e tal. Agora, você não tem a divulgação pública, o debate público, isso já não acontece durante esse governo. Você tem ali uma informação que vai sendo produzida, né? Se não tivesse mudado, aí a gente teria que achar outros canais, né, para divulgação. Desculpa, só complementando. Você falou que, por exemplo, era muito difícil fazer pesquisa sobre gênero, meio ambiente. Então, como era essa censura? Era simplesmente não... Você começou a explicar um pouquinho, não divulgar? Como é que era feita essa censura? Ou existia uma orientação clara, olha, esses não são temas prioritários? Não, assim, você continua fazendo a pesquisa. A questão toda é que uma das funções principais do IPEA é fazer pesquisas para dialogar com a política pública e dialogar com a política pública aí, né, capitaneada pelo governo federal. Quando o tema ele se torna um não tema, ou seja, você não pode discutir, você não pode nem usar o termo, aí você tem que achar outros canais. Então, a gente tem, por exemplo, textos para discussão, o Boletim de Políticas Sociais tem um capítulo de gênero, isso continua sendo produzido. Então, assim como o livro do Desmonte, você tem lá um capítulo que vai falar das questões de gênero, de todas as questões que estavam colocadas nos desafios para a política. O que você não tem é a possibilidade de trazer a discussão da política para dentro da discussão do que você está fazendo de forma mais teórica. Você vai usando aquelas informações, vai fazendo a discussão, né, continua produzindo, tem vários textos para discussão, várias discussões feitas na área de gênero, mas, quando você vai, por exemplo, a gente participa de discussões sobre relatórios internacionais, né? Então, você vai entregar um relatório internacional, que a gente acabou não participando, e que você tem que cortar a palavra gênero, a gente não vai fazer isso, não é parte do IPEA fazer isso, isso tem que ser aí da função do Estado. A gente não vai nunca trabalhar nesse sentido. Então, a gente não tinha um diálogo com quem fazia a política de família, porque não fazia sentido para a gente o tipo de política que estava sendo proposta para uma área que estava discutindo gênero, né, que estava discutindo todas as questões relacionadas à questão de gênero. Então, de fato, é um distanciamento desse diálogo e a produção ela passa a ser feita com outros atores e com outras discussões. Seguindo nesse assunto, eu entrevistei o primeiro presidente do IPEA do governo Bolsonaro, o Carlos Dellinger, e ele me falou exatamente isso, que tinha alguns pontos ali do IPEA, algumas áreas que precisavam ser revistas, que não eram o foco da instituição, citando especificamente a questão de gênero e também a diretoria de instituições e democracia. E o que eu quero saber é o seguinte: se você agora, abraçando essa pauta, né, com tanta força, sobretudo questões de gênero, de raça, se você não receia ser, não sei, vista como uma defensora aí das tais políticas identitárias, né, algo que tanto a esquerda quanto a direita, um termo, né, que tanto a esquerda quanto a direita gosta de usar e muitas vezes criticar. O que você acha? Não, eu acho que a gente tem, primeiro, uma área de gênero forte no IPEA, sempre, né, pessoas super qualificadas para fazer o debate. Eu acho que é uma questão central da política pública, né, a questão de gênero, a questão racial também, que a gente pode discutir depois, ainda que elas estão se aproximando, mas andaram com agendas, né, também próprias. E dado que a gente tem base para fazer essas políticas, a gente tem uma discussão de políticas públicas nesse tema, a gente tem agora uma discussão, inclusive, nessa questão de gênero, né, sobre a Política Nacional de Cuidados, com a participação do IPEA, discutindo essa política e produzindo evidências. Eu acho que esse é o nosso papel, entendeu? O que acontece é que, no Estado, se você for olhar a história do Estado brasileiro,
a ideia de quais são os temas prioritários do Estado, quanto mais econômico esse Estado, quanto mais social esse Estado, ela muda ao longo dos anos, né? Então, não necessariamente o IPEA deixa de tratar temas centrais, porque eles não são temas de políticas públicas naquele momento. A gente fala que a gente trabalha com a política que está sendo discutida, as prioridades do governo, mas também com as lacunas de atuação do Estado, né? E se tem essa discussão identitária, a discussão de gênero, a discussão racial, elas estão colocadas, a discussão de cuidar, a diversidade, toda a discussão de reparação, elas estão colocadas como agenda, mesmo que elas não estejam na agenda de política pública no momento, o IPEA, tendo pessoas com capacidade de produzir, ele vai produzir, porque não necessariamente o conhecimento ele vai ser usado naquele momento, né? Ele pode ser usado em outros momentos, quando houver uma oportunidade. E foi o que aconteceu, né? A Política Nacional de Cuidados que está sendo discutida, ela é parte, uma das coisas que estavam sendo feitas no IPEA, é discutir todas as questões de gênero e a necessidade de uma Política Nacional de Cuidados para além dessa visão que é importante das creches, mas de todas as outras questões que estão relacionadas à Política Nacional de Cuidado. O que acontece quando vira o governo, os estudos do IPEA passam a ser usados como parte central da construção da política. Entendeu? Então, aquele conhecimento que parecia não dialogar com a política, ele passa a dialogar. E isso vai acontecer muitas vezes na nossa história, né? E na história recente, mais ainda. Assim, a gente tem a Luana Pinheiro, que foi ser diretora no MDS para trabalhar com a Política Nacional de Cuidados, era a coordenadora da área de gênero. A Tatiana Silva, que está trabalhando hoje no MIR com avaliação e monitoramento da área de igualdade racial, ela trabalhava com o tema no IPEA e foi super preparada para dentro da estrutura do Estado para trabalhar essas questões, né? Então, assim, por mais que a gente tente aproximar, porque nossa função é dialogar com a política pública, aproximar da política pública, a nossa agenda não é uma agenda de governo, é uma agenda de Estado. Então, a agenda de Estado é olhar para os principais problemas, os problemas prioritários, e alguns deles podem não estar na agenda de governo, né? Continuando aí na linha do autoritarismo, não autoritarismo, influência, esse mesmo presidente do IPEA, primeiro do governo Bolsonaro, Carlos Dollinger, ele enviou um comunicado interno alertando os pesquisadores do órgão para o risco de punição caso eles divulgassem estudos sem autorização. E, durante o governo Dilma, o então ministro Mangabeira Unger disse, abre aspas, que o IPEA não é uma instituição para-acadêmica na qual cada um possa desenvolver sua agenda autônoma de pesquisas. Qual é o limite da liberdade dos pesquisadores do IPEA? Olha, assim, na verdade, idealmente, a discussão de uma agenda do IPEA ela deveria passar para uma discussão que eu chamo top-down e bottom-up, né? Ou seja, as pessoas têm as suas capacidades, suas habilidades, elas vão propor temas que vão ser dialogados e montar uma agenda mais estruturante, porque dificilmente você vai ter um pesquisador, 2 pesquisadores que dão conta da complexidade dos problemas sociais colocados. E a gente tem uma instituição que ela tem uma capacidade singular, porque você tem quase todos os campos do saber dentro do IPEA na diálogo de políticas públicas. Então, assim, ainda é uma instituição com muitos economistas, mas, depois do concurso de 2008, ampliou muito outras áreas. E aí, então, essa construção da agenda ela deveria partir de uma discussão de agenda de prioridades que vem aí da presidência da diretoria colegiada, junto com a discussão de temas que podem ser, inclusive, lacunas que vêm dos pesquisadores, certo? Não é uma instituição que tenha liberdade de uma universidade, né? Ou seja, eu posso propor o que eu quero. Não, isso tem que passar por um diálogo, porque a gente tem um orçamento e a gente tem que discutir como é que a gente vai alocar esse orçamento dentro dessa prioridade. Mas existe, sim, um espaço de proposição, tanto que temas que não fazem parte da agenda de governo entram na agenda de prioridades. A gente acabou de dar pelo menos 2 exemplos. Tem vários outros exemplos nessa linha. Então, existe uma liberdade? Sim, só que essa liberdade está dentro de uma estrutura institucional. Ela precisa ser dialogada, pensada, como é que eu vou fazer essa estrutura de pesquisa, que não é nenhum momento uma censura, nem uma coisa definida de cima para baixo. É claro que, quando eu tenho pessoas que vêm, né, com mandatos específicos, não são da casa, e têm uma visão muito particular de políticas, né? O Dolly, quando ele entrou, ele falou assim, não sei, o IPEA é um instituto de economia, não sei por que tem tantas áreas agora, né? Que é o caso da diretoria de Estados, instituições de democracia. Ele não conseguia entender como é que a instituição de economia estava, ou seja, não conseguia entender o Estado, porque, no fundo, é isso, né? Você precisa ter toda essa discussão para poder fazer a política pública. Isso foi percebido pelo IPEA
na discussão aí, né, do concurso, a partir do concurso de 2008, na reestruturação que foi feita para criar essa diretoria, e isso foi sendo estruturado, mas com indas e vindas, porque isso se choca com a visão de Estado que cada dirigente tenha. Se você tem uma instituição muito presidencialista, né, ela vai gerar esse tipo de conflito. Agora, isso não significa que você não vai ter espaços para essas agendas, eu não vou chamar de individuais, porque dificilmente elas são individuais, mas agendas que sejam propostas pelos pesquisadores. Com conflitos, sem dúvida, sempre vai ter um conflito, porque é uma instituição que está dentro, né, ainda que seja uma instituição autônoma de Estado, ela está dentro da estrutura de governo. Então, você tem que ir lá discutir, dialogar, explicar. Né? Agora, uma das coisas que a gente tenta preservar tem estudo, o estudo tem qualidade, o estudo tem base, entendeu? Ele vai ser publicado, a gente vai para o debate público, e aí, se houver o que a gente chamava antes de telefonema vermelho ou de WhatsApp vermelho, a gente chega e vai lá dialogar. Né? Eu, como agente político hoje, que também o sou, né, num cargo de confiança, vou lá e explicar, olha, é assim que a gente faz, senão me mostra outras evidências. Né? Não cabe a mim dizer, não, nós não vamos publicar porque vai incomodar X, Y, Z. E aí o problema todo é quando você tenta fazer o contrário. A gente já teve casos no IPEA de uma nota publicada para uma servidora, né, que o presidente passou pela diretoria colegiada e depois o presidente negou como se aquilo tivesse... A nota estava publicada, entendeu? E, inclusive, a servidora perdeu o cargo e tal. Então, esse tipo de coisa ela gera uma mobilização na instituição e na sociedade grande. Ela teve um grande apoio dentro do IPEA e fora do IPEA, por esse caso. Né? A mesma coisa dos outros casos. Eu acho que o que aconteceu em 2022 foi um nicho criado na presidência para produzir a tal das notas do presidente, que confrontava, inclusive, com o que a gente estava fazendo dentro da instituição, né, com um objetivo que nos parecia mais político, estrito sensu, de uso político da instituição, do que uma discussão acadêmica ou uma discussão de políticas públicas mais estruturada. Não estou dizendo que a pessoa não tenha competência, capacidade de fazer, mas esse uso político da instituição é um grande problema. E é isso que a gente tem que trabalhar para evitar, como servidores e como presidenta, que sou, mas que sou servidora da instituição. E, em relação à liberdade de divulgação dos estudos, né? Você até falou como foi a resistência institucional, que vocês achavam outras maneiras de divulgar estudos. E, hoje em dia, se você é um pesquisador do IPEA, você pode simplesmente ligar para um jornalista, tentar divulgar? Como é que funciona isso? A gente tem conversado muito, porque eu acho que a relação com a assessoria de comunicação, com a presidência, ela é uma relação de confiança. Todos os pesquisadores que acumulam ao longo da sua história estudos e capacidade, eles têm os seus contatos com jornalistas. Né? E aí você simplesmente falar assim, não, você só vai fazer o contato com o jornalista a partir da assessoria de comunicação, não vai acontecer, a gente já não sabe que não vai acontecer. O que a gente tenta é, primeiro, usar a assessoria de comunicação, que tem uma expertise, uma capacidade, para apoiar nesse processo. Segundo, se o servidor ele sabe, ele foi chamado, que ele comunique a assessoria, inclusive para preparar a instituição para essa discussão que pode vir. Né? E aí, inclusive, para esse processo político que é dialogar depois com o governo, né? No caso da presidência. Então, hoje, a questão tem estudo tem qualidade, passou para avaliação por pares, a gente não vai, de forma alguma, dizer esse estudo não vai ser divulgado, ou vai ficar segurando estudo, atrasando a publicação e tal. Mas usar essa expertise da assessoria de comunicação, que é, uma vez que você tem uma fonte, né, vocês têm uma fonte do IPEA, e essa fonte fala, olha, tal jornalista me procurou e tal, vou dar entrevista, e a assessoria apoia. Ou a assessoria tem feito muito, sendo muito proativa, né, chamando os técnicos e falando, gente, olha, a gente tem muito material bom, ainda não divulgado, vamos começar a pensar mecanismos de divulgação disso. É assim que a gente tem feito, né? O chefe da assessoria de comunicação, que é o Antônio Lassance, aqui tem o pessoal da comunicação do IPEA também, ele tem feito um processo muito proativo de diálogo com as diretorias, mecanismos de diretorias do design ampliada, né? Diretores, servidores, sobre mecanismos que a gente tem de divulgação. E tem outra, né? A gente, para além dessa divulgação do jornalista, a gente tem as redes, né? Então, assim, o Twitter é uma rede que a gente vai lá e posta as coisas, o Instagram, ou, enfim, LinkedIn. Então, a gente não tem... o servidor do IPEA não pode postar um estudo dele, não existe isso, entendeu? Mas que isso seja feito de forma que a gente consiga... Coloca lá o @IPEA online, que aí o pessoal da comunicação percebe que você publicou lá no LinkedIn, aí você vai lá e faz uma estrutura de comunicação mais orgânica e integrada.
Luciana, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Em março, o presidente Lula publicou um decreto que estabelece 30% dos cargos em comissão, cargos comissionados, para pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Mas o presidente não estabeleceu limites específicos para os ministérios, né, separadamente, e nem para a distinção entre homens e mulheres, né, negras. Você acha que essa distinção e esses limites para os ministérios deveriam ter sido estabelecidos, até como uma forma de promover avanços um pouco mais rápidos ou menos lentos para algo que caminha muito devagar? Olha, em relação aos limites para os ministérios, eu acho que todo processo colocado como esse, né, que exige uma adaptação, ele precisa ser feito, avaliado e recolocado. Então, eu vou dar o exemplo da minha instituição, né? O IPEA é uma instituição, por ser vista como instituição de pesquisa econômica, ela atraía muito mais economistas do que outras áreas de conhecimento. A economia, como graduação, ela é majoritariamente masculina. Então, para começar, entravam poucas mulheres no IPEA. Negros, menos ainda. Se eu hoje tivesse que cumprir 30% dos cargos para pessoas negras, eu teria que chamar, basicamente, 20% das pessoas de fora do IPEA. Numa instituição que está desmontada, esse processo tem que ser feito, sim. Eu acho que a ação afirmativa ela é fundamental, mas ela tem que ser feita processualmente, porque ela precisa, primeiro, que as pessoas conheçam a casa para reorganizá-la, e depois pensar mecanismos de atração, tanto de pessoas de fora, quanto por concurso público. Isso vai acontecer em vários ministérios. Se você olhar a presença de mulheres nos ministérios ditos, né, mais de carreiras, infelizmente, estereotipadas como femininas, é muito maior do que em ministérios de áreas mais como economia, infraestrutura, etc. Então, começar estabelecendo uma cota geral já é um passo, porque a gente está ainda longe de acontecer. Agora, quando eu olho para os números, eu não tenho dúvida, para a gente avançar, a gente vai ter que estabelecer cotas para mulheres. Por exemplo, o IPEA precisaria de uma cota para mulher, para poder conseguir cumprir esse processo. Só que a gente não tem uma legislação de cotas ainda para mulheres. E eu acho que ela virá. Ela virá no processo de discussão, inclusive, sobre os concursos públicos, né? O IPEA nunca tinha feito um concurso público. No último concurso do IPEA foi em 2008. Ele não fez um concurso na vigência da lei de cotas. Então, não teve nem como testar a aplicação da lei de cotas ainda. Vai ser, tudo der certo, o primeiro concurso do IPEA vai ser agora e ainda na vigência da lei de cotas, né? Você precisa estruturar no Estado para passar a mensagem, que isso é importante, isso tem que ser feito, e que é uma decisão política de fazê-lo, né? Porque é uma das coisas que eu mesma não conhecia, sendo, né, servidora do IPEA há 25 anos, a proporção de mulheres e negros na instituição. Não era um dado que a gente discutia e dialogava na instituição. A gente já tinha uma questão que era uma instituição extremamente masculina e com todas as questões relacionadas ao machismo, né, ao sexismo. Dentro da instituição de pesquisa, elas estão lá colocadas, elas existem. Então, já existia um grupo de mulheres do IPEA discutindo, nós precisamos pensar políticas internas à casa para isso. E aí, quando vem uma decisão política, né, de colocar uma mulher negra na instituição, essa representatividade lá automaticamente também passa a ser uma discussão de política interna para casa. Bom, em resumo, eu acho que a gente ainda tem que avançar. Isso acho que é um primeiro passo. À medida que a gente for avançando nos concursos públicos, que a gente for avançando nessa discussão, eu acho que, sim, a gente vai avançar em cotas para mulheres e cotas para mulheres negras, porque é fundamental, né? Se eu tenho hoje uma desigualdade gritante, né, é uma desigualdade do acesso das mulheres negras ao serviço público, que ainda é muito grande. O percentual de mulheres negras no serviço público é muito baixo, depois de homens negros, e o percentual de mulheres no serviço público ele não é baixo, né? Assim, ele está em torno aí de 43%, se você pensar a estrutura de mercado. Serviço público como um todo. 43%. E ele aumentou de 39% para 43%. Então, aumentou um pouco. O de mulheres negras está abaixo de 20%, né, no serviço público. E mulheres que assumem cargos de confiança é uma escada rolante, quase que um precipício, né? Então, assim, você pega mulheres que assumem... Enquanto os homens eles são, sei lá, menos de 28% da população, eles são 70% dos cargos de assessoramento em nível superior, né? As mulheres brancas elas já começam a sentir dificuldade em alcançar esses cargos, elas são minoria nesses cargos. As mulheres negras não chegam a 1% desses cargos no final.
Entendeu? Então, assim, você tem várias barreiras, você tem que colocar cotas mesmo, não tem jeito. Agora, o mecanismo como você vai colocar e que você vai construir isso é um mecanismo de diálogo, que vai sendo construído na medida do exercício da política, né? E a gente está vendo num processo muito diferente de política pública. Então, exigir que a gente já coloque uma lei que diga que cada ministério vai ter que cumprir os 30%, cada órgão vai ter que cumprir os 30%, eu acho que não seria factível. Agora, isso pode ser factível a partir do momento que isso vira uma intencionalidade de políticas públicas. Eu estou percebendo isso na discussão sobre concursos. Está todo mundo que vai discutir concurso discutindo como é que eu vou pensar as cotas, como é que eu vou pensar não só a ação formativa das cotas, mas as próprias provas dos concursos, para que elas não sejam uma barreira à entrada de candidatos negros. Como é que eu vou pensar o formato do concurso, para que ele, de fato, facilite para que mulheres façam esse concurso e entrem, que ele seja divulgado. Eu vejo esse debate muito forte. E esse debate em si ele já está promovendo mudanças. E eu acho que essas mudanças elas vão ser progressivas, e eu acho que vai chegar um momento disso, da gente ter cotas específicas não sei se por um ministério, mas, pelo menos, por conjuntos e grupos de ministérios que forcem, né, essa barreira, esse teto, que a gente chamou, né, que a Luana chamou de teto de concreto para as mulheres negras no setor público. Você citou aí os percentuais no setor público, no geral. Queria saber se você teria esses números para o IPEA, olhando, por exemplo, para pesquisadores, né, que me parece ser o coração ali do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Né? Qual seria esse percentual? E você falou de concursos. E a última vez que você falou sobre isso, não me lembro mais para qual jornal, você sugeriu o ano que vem para fazer o concurso. Dá para adiantar? Será que ele ainda sai esse ano? Em relação ao IPEA, você tem dos pesquisadores, seriam dos cargos técnicos de planejamento e pesquisa, né, do IPEA, você tem em torno de 18% são mulheres, certo? E dessas mulheres, o número de mulheres negras hoje, né, assim, porque teve uma mudança de declaração, mas se a gente fosse contar as mulheres negras, não chegavam a 5 na instituição. 5 né? pessoas. 5 pessoas, 6 pessoas. Né? Isso como pesquisadoras. Então, é o que eu falo, as instituições públicas elas refletem a sociedade. Né? A sociedade tem todas as barreiras, as instituições estão colocadas. O que a gente... Não é uma discussão que começou antes de mim, não é uma iniciativa da presidência, mas que a presidência encampa, junto com a diretoria colegiada, é montar um GT de equidade e diversidade que traz essa discussão para dentro da casa. Então, o que a gente fez foi, primeiro vamos nos conhecer, saber efetivamente quantos somos, onde estamos, né, quais são as nossas representatividades, quais os casos que a gente tem de racismo dentro da instituição, né, que às vezes não aparecem porque ficam ali velados, e todas as outras discriminações, e quais políticas a gente vai propor para a instituição. Essas políticas envolvem, sim, o concurso. Agora, esse concurso, a gente tinha pensado em fazê-lo ano que vem, até para dar tempo desses processos, né, de uma possível discussão de cotas para mulheres. Uma outra questão que a Tatiana coloca no texto dela é que a barreira à entrada do concurso, além de ser essa barreira de formação, né, ter graduação, o concurso do IPEA exige, inclusive, um nível, né, de mestrado, pelo menos, em geral, para entrar. Não é que todo mundo com graduação pode fazer, mas, cada vez mais, quem tem mestrado e doutorado tem mais facilidade de entrar na instituição pela própria característica da instituição de pesquisa. Então, para além da ação afirmativa em si, a gente precisa ter uma ação formativa de reparação ou igualdade, né, de oportunidades para pessoas que vão fazer o concurso. E já existem experiências nesse sentido. Né? O Itamaraty já deu uma bolsa para estudantes negros poderem se preparar para o Itamaraty. Teve efeitos no Itamaraty em quase zero. Mas essas pessoas que se prepararam para o Rio Branco, elas passaram em outros concursos. Então, assim, uma vez que eu faça, dentro do concurso do IPEA e dentro de outros concursos, também um processo, né, de pessoas colocando vídeos, como tem aí na área de justiça, né, o pessoal colocou vídeos para disseminar o que são os conteúdos que podem cair numa prova, eles diminuem os custos, que são muito altos, de fazer um concurso público. Alguns concursos públicos custar 60 mil o processo de preparação, ou seja, quantas pessoas no Brasil, negras, né, e mulheres, têm esse recurso para gastar. Então, uma das coisas que a gente tem discutido também é isso, como é que a gente vai facilitar o acesso à informação para que as pessoas possam se preparar para o concurso. Então, a princípio, a gente está desesperado, né, porque a gente teve uma redução grande do nosso quadro para ter o concurso, então a gente queria o concurso logo, mas a gente começou a falar, olha, vai ser para o ano que vem, porque a gente vai preparar ao longo desse semestre,
E aí, o ano que vem, a gente tem a dotação orçamentária. Só que eu acho que pode ser antecipado. Tá? Assim, a gente começou a se preparar para pensar o concurso como se ele fosse acontecer esse ano. Então, em sendo fazer sim, o que vai acontecer é que todos os processos que a gente tinha pensado para acontecer em 10 meses, 11 meses, a gente tem que passar a pensar para acontecer em 6 meses. Então, todas essas estratégias, algumas delas não vão ser factíveis, né? Por exemplo, se não sai uma lei sobre cotas para mulheres, a gente não pode aplicar. Mas a gente vai estar ainda na vigência de cotas raciais, a gente vai estar nessa discussão de como é que a gente faz um concurso que seja inclusivo. Porque uma das questões, né, da burocracia é que a burocracia ela tem que ser diversa para ela poder atuar sobre políticas públicas. A representatividade é fundamental. Eu trabalho com saúde há muito tempo e eu acho que fez muita diferença e faz muita diferença quando você tem uma visão sobre o problema com algum conhecimento da realidade daquele problema. Faz muita diferença. E não necessariamente você tem que ter vivenciado aquilo, mas quando você vivenciou a sua forma de atuação sobre as políticas, e você pode ser o melhor pesquisador, ela vai carregar esse conhecimento de base. E assim, não é à toa que as barreiras das políticas públicas, as grandes mudanças são promovidas por movimentos sociais. Elas são pressões dos movimentos sociais para dentro do Estado, alguns estados mais permeáveis apoiam e assumem esse processo para dentro do Estado. Então, uma instituição que se vê como IPEA, como instituição masculina e branca, ela vai dialogar com a política, ela conhece aquela política, mas ela se qualifica muito melhor se ela também se traz essa diversidade, se ela mostra que essa diversidade é importante para a instituição. E isso vai valer para quase todos os campos da política pública. Eu não sei quantos de vocês moram aqui em Brasília, mas desde janeiro você vê claramente as diferenças. Eu ia em reuniões, em geral, sentava com, sei lá, com X homens e eu. Na área de saúde, não, tem mais mulheres, mas em outras áreas, hoje você senta com muito mais mulheres, você senta com mais negros ainda, num número que ainda precisa aumentar, mas você começa a perceber a qualificação do debate, a qualificação do diálogo. Então, essa burocracia diversa, que mantém ainda a discussão de impessoalidade, mas ela não é neutra. A política ela não é neutra. Se ela é feita por um determinado grupo social, ela vai acabar olhando pelo olhar daquele grupo social. Só aproveitando que você estava falando da importância da diversidade e representatividade dentro do serviço público, de que maneira o fato de você ser a primeira mulher negra presidente do IPEA afeta as prioridades que você vai ter na sua gestão? Você estava dizendo que isso... De que maneira? O que você acha que você vai ter um olhar que estava faltando? Afinal, os últimos presidentes eram homens brancos. Eu acho que é decisão política, certamente. Assim, eu estou na instituição há 25 anos e a minha competência não mudou da hora para a noite. Eu não deixei de ser a Luciana pesquisadora de um dia e virei presidente super competente do outro. Ou seja, existe uma invisibilidade para olhar uma mulher como capaz de assumir a presidência do IPEA. Uma instituição que tem 30 presidentes, e eu sou a terceira presidente em quase 60 anos, é uma invisibilidade das mulheres, é a invisibilidade maior ainda das mulheres negras. Então, apesar da minha atuação nos últimos 20 anos ter sido na área de saúde, a partir do momento que eu assumo esse cargo para uma decisão política, primeiro do governo, do presidente Lula Alckmin, e depois uma implementação disso como estratégia de política pública pela ministra Tebet, eu entendo que eu tenho também uma atuação em torno desse tema. A representatividade, para mim, ela já é clara quando eu saio. Assim, o fato de eu conversar com as pessoas, de estar nos locais, etc., já é muito visível essa diferença de tratamento. Ou seja, hoje, se eu sento em determinados locais para falar a mesma coisa que eu falava até dezembro, os ouvidos estão mais abertos e mais atentos. Então, isso é importante. O cargo ele tem um peso, ele tem uma importância. Não dá para negar isso. E, segundo, eu não cheguei aqui por mérito. Eu posso ser uma pesquisadora super qualificada, mas eu era qualificada antes. Eu cheguei aqui por uma decisão política, e uma decisão política de representatividade. E aí, se eu cheguei aqui por uma decisão política de representatividade, essa agenda ela se torna prioritária, porque a proposta é que essa agenda ela cresça, e não que ela diminua, que a próxima pessoa, espero, o presidente do IPEA, não seja um homem branco. Então, assim, que a gente consiga mudar, o percentual de pessoas no próprio IPEA que vão assumir esses cargos de direção. Mesmo agora, na montagem da diretoria,
nós temos eu e mais 2 mulheres diretoras, né, e 5 homens. Aí a gente aumenta a representatividade na diretoria adjunta, que aí vão ter mais mulheres do que homens. Entendeu? Mas a gente precisa, de fato, de fazer esse diálogo, ampliar, nos pensar como instituição que consegue trazer essa pauta da diversidade e da equidade para dentro. Então, quando eu assumi a presidência, eu falei, olha, a partir de agora, né, e eu já achava que o presidente não deveria levar a sua agenda para a presidência, porque o que cabe à instituição é deixar na sua base as pesquisas continuarem, né, mas essa discussão sobre a questão de gênero, racial, LGBTQIA+, e todas as né, assim, independente da representatividade minha como uma mulher negra, a discriminação está pautada no que aconteceu para eu chegar aqui. Então, todas as outras pautas de discriminação, elas passam a ser importantes e uma agenda prioritária dentro da instituição. Não significa que elas já não estivessem na instituição, elas estão lá como linha de pesquisa, estão lá como atuação, mas aí trazer para a presidência tem essa coisa dos ouvidos mais abertos para o que está sendo falado. Tinha uma vontade política de priorizar esses assuntos, né, em outras... Assim, eu acho que você tentou fazer isso, né, em governos anteriores, até, sei lá, 2015, 2016, o fato de você tentar colocar mais mulheres, colocar negros, o movimento negro entrando, né, criando secretarias especiais, etc. Mas agora, de fato, você percebe uma decisão política de que isso seja representativo, né, que isso aumente essa representatividade em todos os níveis, na discussão de concurso, na discussão de contratações. Né? Então, assim, nós temos um programa de bolsas. Né? Esse programa de bolsas, a gente já vinha falando há algum tempo que ele precisava ter cotas, entendeu? Porque a gente tem lá cerca de 300 pesquisadores que trabalham conosco, né, para além dos servidores do IPE, apoiando as nossas pesquisas, mas a gente nunca... Então, agora, o GT de bolsas está discutindo a questão de como é que a gente vai, tendo 2 pessoas com currículo igual, passando na seleção, vamos priorizar, que foi o que aconteceu comigo. Tendo 2 mulheres, prioriza-se a mulher negra. Tendo uma mulher e um homem, prioriza-se a mulher. Então, essa questão, quando você... Tem que ter uma intencionalidade. Houve uma intencionalidade no governo, a gente traz isso para dentro da instituição e é um debate muito importante, muito rico. Luciana, eu queria recuperar uma fala de uma diretora do IPEA, a Fernanda Denegre. Ela era diretora da instituição em 2016, no governo Temer, e voltou agora a ser diretora no seu mandato. Ela fez, à época, né, para um jornal, se não me engano, foi para o Valor Econômico, ela fez umas provocações bem duras ao IPEA. Ela disse, entre outras coisas, que a instituição que prestava a consultoria ao Estado era, na verdade, a FGV e não o IPEA, e que o IPEA seguia fazendo pesquisa da mesma forma há 50 anos, que ele precisava se renovar, se repensar. Queria saber se, na sua avaliação, o IPEA perdeu espaço no debate econômico dos últimos anos e se ele segue precisando se reinventar. Eu acho assim, uma instituição que tem 58 anos, ela se reinventa tanto pela necessidade dela, quanto também pela mudança da própria atuação do Estado. Né? Quando eu começo a construir o IPEA entra numa discussão econômica e de formulação de grandes planos nacionais. O planejamento ele vai perdendo espaço. Né? Essa discussão econômica, esse senso de grandes planos nacionais, também vai perdendo espaço. Quando você chega nos anos 90, esse espaço que era dado ao IPEA, ele, primeiro, está disseminado em outras instituições, inclusive do próprio setor público, né? E também a própria agenda que o IPEA estava colocando de planejamento, a agenda econômica de desenvolvimento, naquele momento, não tinha muito espaço. Então, você se reinventa fazendo o quê? Não, vou trazer a agenda de pesquisas mais amplas, né? Vou me colocar como também um órgão, como se fosse um think tank governamental, para discutir essas pesquisas e vou tentando cavar outros espaços. Então, a área de, por exemplo, discussão de monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é uma coisa que o IPEA tenta fortalecer e trabalhar há muito tempo, né, é uma agenda que vem crescendo muito no IPEA. Mas também volta, agora mesmo a gente está de novo, a gente não tinha um Ministério do Planejamento, né? A gente tinha perdido o Ministério do Planejamento. Então, a volta no Ministério do Planejamento recoloca a discussão de planejamento. Não é só uma questão econômica. Eu acho que o IPEA tem, sim, vai ter cada vez um espaço grande no debate econômico. Né? Ele tem capacidade de dialogar, não sozinho, lógico, porque essa discussão também ela se faz com outras instituições, com outros parceiros, mas o espaço do IPEA para as discussões ele é dado não só pela qualificação do corpo técnico do IPEA, mas pelo espaço que vai se abrindo na discussão de políticas públicas.
E não é só, e esse eu queria reforçar, que não é só uma instituição de economistas, né, de pesquisa econômica. Apesar de estar no nome, a gente tem uma agenda muito ampla. E essa agenda ampla, ela dialoga diretamente com uma agenda sobre construção do Estado, né, sobre políticas públicas. A maioria do IPEA, né, diria que a imensa maioria do IPEA não acredita em Estado mínimo. Tá? As pessoas entendem que para o Estado conseguir prover, não adianta ter 700 fiscais do IBAMA, né, porque isso não vai fazer, eu não posso terceirizar uma função essencial como a função do IBAMA. Então, eu preciso ter um Estado que tenha a capacidade de fazer política pública e fazer central. E esse Estado, que é pensado para segurança pública, talvez alguma coisa de saúde, talvez alguma coisa de educação, ele não se sustenta, né? Então, isso eu acho que, no debate do IPEA, entender o Estado, entender as capacidades estatais, trabalhar a política pública não só da perspectiva setorial, mas também das capacidades estatais, é uma agenda que o IPEA foi fortalecendo ao longo do tempo e que agora nos dá um espaço de diálogo sobre políticas públicas que a gente está... Assim, o número de demandas que a gente tem, internas e externas, é imenso agora. Tá? A gente só não tem tanta capacidade de resposta porque o nosso quadro diminuiu, mas a demanda e a relevância do IPEA, para mim, ela está dada. Assim, a gente tem sido demandado fortemente o tempo todo. Isso pode mudar num novo ciclo? Pode. Como a gente vai se recolocar, não tem como eu saber. Ou seja, eu não tinha... eu acho, né, eu estava fora até do Brasil em 2018, mas a gente não imaginava que, assim, eu não conseguia imaginar que aquilo tivesse vindo, né, que aquela mudança de visão do Estado tivesse vindo de forma tão forte. E aí eu chego na instituição em 2019 com outra agenda completamente diferente, trabalhando com política de saúde e discutindo o SUS, que é necessariamente um espaço de atuação do Estado. Né? Não tem, assim, qualquer pessoa que estuda o sistema de saúde no Brasil sabe que o Estado tem que atuar. Né? Até o FMI já falou que o Estado tem que atuar, que o Estado tem que financiar mais a saúde pública no Brasil e tudo isso. Mas, então, como é que eu me coloco quando eu tenho um governo que diz que aquilo ali não é relevante? Né? Eu tenho que continuar fazendo aquilo e achar outros espaços. Mas, para, de fato, a gente conseguir colocar e pautar na agenda, muitas vezes a gente precisa desse diálogo direto com o Estado. Né? E aí, no caso, o governo federal é um ator relevante. Agora, a gente não esquenta, a gente cada vez mais, né, entende e percebe, né, a gente sabe disso, né, que a gente percebe, a gente sabe disso, que a política pública que é feita pelo governo federal é uma parte, e uma parte cada vez menor dessa política. O governo federal tem um papel de coordenação. Então, para dialogar sobre políticas públicas, eu também tenho vários atores, inclusive dentro do próprio Estado, para dialogar. Então, esses espaços, né, por exemplo, a agenda com o judiciário, a agenda com o legislativo, a agenda com o Fórum das Federações, que discute o federalismo brasileiro, também ganhou espaço no IPEA. Né? Mas, assim, eu acho que a Fernanda, talvez tenha, não sei, eu não li essa entrevista dela, é que, dado o fato do IPEA vinha trabalhando com a agenda de planejamento, com algumas coisas, de repente, alguns temas que outras instituições foram trabalhando e que o IPEA não trabalhou, essas instituições foram ganhando espaço. E foram ganhando espaço de duas formas, porque elas também prestam consultoria para o Estado. Né? Essas instituições têm um forte papel de prestar consultoria para o Estado, só que eu digo que a gente é muito diferente, porque a gente tem duas coisas no IPEA que diferenciam o IPEA de forma muito forte. O IPEA, ao ser parte do Estado, ainda que não um governo, ele dialoga num processo de assessoria constante, né, sempre que possível, com os órgãos formuladores de política e executores da política. Então, isso dá um conhecimento de políticas públicas que pouquíssimas instituições têm, de fato. Tá? Isso eu percebo todo dia, agora sendo presidente do IPEA mais ainda, né, que como a gente é chamado para dialogar sobre coisas que é o conhecimento interno do Estado. A segunda coisa é que poucas instituições têm tantas áreas de conhecimento numa instituição só. O que a gente tem que fazer é dar mais corpo a essa multidisciplinaridade para as nossas respostas. E a gente tem feito isso. E a terceira, o IPEA é a memória institucional do Estado. Então, o IPEA consegue, mesmo assim, se você pensar, eu estava citando esse exemplo. Né, a gente vai fazendo os trabalhos, a gente vai conhecendo a política pública durante... Né, a pessoa mais nova do IPEA vai fazer 13 anos de IPEA. Então, você vai conhecendo as políticas públicas e, quando tem uma virada como essa, você rapidamente consegue dar resposta. Né, e você rapidamente consegue dar resposta porque você criou uma memória institucional, você criou uma memória
para além das mudanças que estão acontecendo ali na esplanada, né? E aí a gente é chamado para esse diálogo. Então, essas 3 funções do IPEA, para além da capacidade do IPEA de fazer pesquisa, de fazer avaliação e monitoramento de políticas públicas, eu acho que torna o IPEA uma instituição singular, né? E, nesse momento, agora que eu estou na presidência, essa singularidade ela tem se mostrado. A gente tem sido chamado para dialogar sobre coisas que são acúmulos de 5 anos atrás, né? Então, isso faz toda a diferença. Agora, são nichos diferentes, ainda que existam competição, né, entre esses nichos, e essa competição a gente tem que saber como trabalhá-la. Qual que é o espaço do IPEA? Eu acho que o IPEA tem um espaço forte na avaliação de políticas públicas. Eu acho que o IPEA tem uma assessoria ao Estado, que essa assessoria é qualificada de médio e longo prazo, e, para isso, ele precisa fazer pesquisas qualificadas. Você não consegue fazer assessoria com base no senso comum. Você tem que, de fato, sentar, estudar, entender o objeto que você está prestando assessoria, né? Então, essas 3 funções, eu acho que tornam a IPEA uma instituição que tem, sim, uma força, que precisa ser organizada, precisa ter um processo de governança revisto e fortalecido, mas que eu não vejo como uma instituição enfraquecida, não. Não nesse momento, já teve mais fraca. Uma pergunta mais pessoal. Você trabalha no IPEA há 25 anos. Teve algum momento que você pensou, eu não vou aguentar, vou desistir? 2020? Não, assim, eu entrei para trabalhar na área de saúde em 2003, né? Então, a gente tinha um acúmulo imenso. E aí vem uma coisa que ninguém... Assim, não é que ninguém estava esperando, todo mundo sabia da possibilidade, mas, na forma como veio a pandemia, né, do coronavírus, foi complexo para todo mundo. O que você imagina? Você tem conhecimento na instituição, você tem conhecimento acumulado no Estado, alguém com bom senso vai coordenar esse processo para a gente não passar pelo que a gente passou. E tudo que a gente não teve foi bom senso. E aí você está trabalhando na área de saúde, você está fazendo as coisas, vendo as coisas acontecerem, as mortes acumulando, e tudo que você está fazendo não está servindo para nada. E aí, assim, não é o salário que me mantém no IPEA, né? O que me mantém no IPEA é essa ideia de que eu estou contribuindo para alguma política pública, que eu posso estar dialogando com isso, ainda que isso aconteça em ciclos. Mas, naquele momento, 2020, eu acho que foi o ano mais desafiador, e que eu falei, eu não vou dar conta, não vai dar para continuar aqui, porque o que eu estou fazendo não só não faz sentido, né, como eu estou vendo o outro lado, né? Se eu sair daqui, de repente, eu contribuo mais do que ficando aqui tentando dar murro em ponta de faca. Por que eu não saí? Por 2 motivos. Porque eu tinha acabado de voltar do doutorado, inclusive, quando eu estava terminando o doutorado, teve uma outra instituição pública que me convidou, e eu falei, não, eu fui liberada para o IPEA para fazer o doutorado, eu tenho que voltar, né, para cumprir, ainda que eu pudesse assumir um cargo, não tinha esse impedimento. E a segunda coisa é porque, para além disso, ainda tinha uma ilusão de que aquilo ia passar, né? Como a gente achou que a pandemia ia durar 3 meses, a gente achou também que esse processo ele não ia durar 4 anos, né? Então, em alguns momentos, essa resistência, aí chegou um momento que a gente falou, não, a gente é a força de resistência para algumas coisas. A gente tem que se colocar como força de resistência. E aí, acalma e vamos em frente. E tinha um grupo, né, na coordenação e na equipe muito, muito engajado. Isso facilitou. Mas, de fato, em 2020, eu falei, não vou dar conta. Não vai ser aqui que eu vou continuar trabalhando, porque não tem condição de eu contribuir para nada, né? Eu continuo ganhando meu salário, mas o que eu estou fazendo não faz sentido. E como era? Você fazia os estudos, por exemplo, de demanda e oferta de leitos no SUS e não divulgavam? O que acontecia? Bom, a gente até divulgava. Se você for ver, a gente tem lá texto para discussão, tem artigo publicado em revista, tem o nosso boletim. A questão é que, para além da divulgação do estudo, você tinha um conhecimento acumulado, não só nosso, mas de outras, né, da discussão com as parcerias, que a gente sabia alguns caminhos possíveis, né? E você não vendo aquilo andando, assim, é desesperador em qualquer situação, mas é muito mais desesperador quando você vê aquela curva de óbitos aumentando, né? E, assim, eu tenho um estudo que a gente publicou, tanto que a gente publicou, um estudo que eu publiquei com a equipe do Imperial, com outros colegas e tal, que a gente faz quantas mortes poderiam talvez ter sido evitadas se o que deveria ter sido feito em termos de políticas públicas tivesse sido feitas. É uma estimativa bruta? Mas ela dá uma ideia de que existiam mortes evitáveis por ação de política pública que não foi feita.
entendeu? E a gente, na política, a gente olhava para aquilo e falava, a gente sabe disso, a gente sabe que se a gente tivesse organizado, né, pela coordenação federal, a atenção primária, para fazer a busca ativa dos casos, se a gente tivesse pensado na estrutura do SUS como ele é pensado, né, que passa da atenção primária como prevenção e promoção e vai para a atenção especializada nos momentos necessários, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E aí é aquele caso extremo, né? A gente vê várias outras questões. Eu fico desesperada quando eu vejo as filas de atenção especializada, etc., e várias questões, mas aquilo ali era o caso extremo, né? Aquele caso assim, se você vacina antes, você pode prevenir. Se você faz uma atenção primária efetiva, você pode prevenir, né? Então, para quem está vendo os números e trabalhando, né, ainda em teletrabalho 12, 14, 16 horas com aquilo, a sensação é por que eu estou fazendo isso. Né? Então, assim, se eu for trabalhar com o CONAS, se eu for trabalhar com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, se eu for trabalhar com uma instituição privada qualquer, talvez eu seja mais... O que eu esteja fazendo faça mais sentido do que estar trabalhando com o governo federal. Só, segundo o estudo de vocês, quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Na verdade, a estimativa bruta geral em torno de 300 mil. Mas esse número é aquilo. A gente fala que esse número ele tem a mortes por internação, né? Mas esse número ele tem várias questões para discussão. É só uma ideia, né? Assim, qual que é o número efetivo que poderia ser evitado? A gente acha que não tem. Assim, devem ter estudos novos aí que possam dizer isso. Mas o ponto todo é: a gente já sabia que a gente tinha um problema regional de distribuição de profissionais e de leitos, né? Então, isso já estava dado. Era uma evidência muito clara. Então, onde eu vou colocar as ofertas do serviço de saúde, onde eu tenho mais necessidade, né? E quanto eu demorei para levar o que eu precisava para o Amazonas, quanto eu demorei para articular como governo federal a decisão política de fazer as coisas no interior, né? Então, são coisas que poderiam ter sido feitas para evitar mortes e que demoraram a ser feitas. Assim, o mundo todo estava com várias dúvidas, sem dúvida alguma. Entendeu? Mas algumas coisas já eram claras, né? Algumas coisas a gente já sabia que a gente podia ter feito. A gente tinha um Programa Nacional de Imunização, né, que era reconhecido, um dos programas mais reconhecidos do mundo, e a gente desmonta esse programa. A gente começa a dizer que vacina não serve para nada, que vacina podia causar outros problemas. A gente entra num movimento anti-vacina forte, coisa que não era da realidade brasileira. Tanto que não era da realidade brasileira, que quando a gente começa a vacinar, tudo bem que a gente estava com a curva de mortes alta, né? Isso é um fator de indução à vacinação, mas a gente chega aos 70%, né? Mesmo com o movimento anti-vacina. A gente está tendo problemas de vacinação agora de novo, né? O movimento... Mas você tem uns governantes, né, falando que não era para usar máscara, que não era para usar vacina para quem trabalha com a área de saúde, entendeu? Sabendo que a campanha pública ela é fundamental, ela é tão importante quanto a ação da assistencial, é desesperador. Luciana, a minha última pergunta, mais uma dúvida, na verdade. Eu queria saber quantos funcionários tem hoje o IPEA, qual foi o teto, e se a intenção com esse concurso é voltar a ter o que se tinha antes. Eu acho que voltar ao que a gente tinha antes vai ser um longo caminho, porque a gente já chegou a ter 700 e poucos funcionários, hoje a gente está com 316, incluindo os de nível médio, né, para os quais você não tem mais concurso. Os funcionários de nível superior, cargos de nível superior, estão em torno de 216, assim, porque tem gente que está atuando fora de pé, gente aposentando, então o número fica em torno disso, e a gente tem 180 TPs atuando na instituição. 180? 189, eu acho, técnicos de planejamento e pesquisa, pesquisadores. A gente tem problemas em todas as áreas. A gente tem um problema sério na nossa área, que a gente chama de desenvolvimento institucional, que seria a área mais administrativa do IPEA, porque, basicamente, hoje ela é formada por servidores ou terceirizados ou que podem se aposentar nos próximos 4 anos. Então, a gente tem que recompor esse quadro e também recompor o quadro da área de pesquisa. A gente sabe que a gente não só não tem capacidade de absorver, porque para você fazer um concurso muito grande, você tem que ter capacidade de internalizar essas pessoas, mas também que se a gente pedisse, a gente não ia conseguir. Porque tem assim, todas as áreas do Estado estão precisando ser remontadas, né? E assim, eu falo que uma instituição como a IPEA, que discute orçamento público e políticas públicas, a gente não adianta a gente falar assim, a gente quer 400, sabendo que a gente tem áreas como a FUNAI, contra outras áreas, que foram completamente desmontadas. O que a gente fez? A gente pegou o número que a gente tinha já pedido, que eram em torno de 100, 108, que a gente tinha pedido em 2023, e colocou esse número.
Mas a ideia é tentar chegar em torno de 200, 250 nos próximos 4 anos, que basicamente dobra a força de trabalho do IPEA. E aí tentar fazer concursos mais regulares, porque um dos problemas não é nem quantos vão entrar agora, é quantos vão entrar de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, eu acho que mais do que ter um grande concurso para recompor toda a força, o que você precisa é uma política de concursos para fazer recomposições dessa força de trabalho, de tal forma que você chegue aí, sim, em torno de 300 servidores de nível superior, estáveis, e que continuem por um tempo sendo repostos, e aí vai aumentando à medida da demanda e das necessidades que a instituição tiver. Mas a gente hoje entende que se a gente consegue ficar em torno de 300, 350, a gente já consegue responder uma boa parte das demandas que a gente tem na instituição. Ou seja, a instituição, considerando as necessidades das outras instituições, é até pequena, né? Porque você precisa de 5 mil para o IBGE, 2 mil para o MCTI. Então, no conjunto, a gente é pequeno, mas esse número ele já dá um fôlego institucional, um reforço institucional para a gente responder às demandas que estão cada vez maiores. Dá tempo de uma última pergunta? Eu deixo. Você deixa? Não sei se você, no IPEA, se você está vivendo isso, mas o país saiu da eleição presidencial muito dividido. Você tem esse tipo de partidarização hoje no IPEA? E como ter algum senso de unidade, função pública? Eu imagino que alguns funcionários se alinhavam mais com o governo anterior, outros se alinham mais com esse governo. Como conseguir fazer menos partidarização e mais assim instituição de Estado? Eu acho que o impressionante, eu falo que eu já percebia isso por causa dos movimentos que a gente estava fazendo via associação no final do ano passado, mas quando eu assumi a presidência, o apoio institucional foi grande, inclusive de pessoas que tinham alguma proximidade, não sei se proximidade com o bolsonarismo, mas que tinham trabalhado no governo anterior, certo? E eu acho que esse apoio tem a ver com 2 coisas. Uma percepção de que os nossos modos de trabalho, eles não podem, se a gente fizer um sectarismo, uma separação muito grande, a gente não sobrevive. Porque isso vai gerando, né? Que todo mundo quer assumir briga com o anterior e fica uma confusão. Mas, mais do que isso, porque a gente tem... O mais importante é como é que a gente produz o debate. Né? Então, se eu tenho, de um lado, mais conservador do IPEA, pessoas que consigam produzir estudos, que tenham evidências e que eu traga para o debate, eu vou fazer isso. Né? Então, essa é uma forma de você abrir. Agora, o que não é, de fato, possível é você trabalhar com um servidor público que seja contra a democracia, que seja a favor da tortura. Entendeu? São temas que eu acho que, se forem colocados dentro da instituição, aí sim eles cabem em comissão de ética. E como se identifica esses servidores? Não, se a pessoa tem declarações públicas dentro da instituição, e isso tem todo um procedimento, né? Você tem todo um procedimento de ouvidoria, de comissão de ética, enfim. Aí, em isso acontecendo, você tem que trazer isso para uma discussão. Não é da presidência, né? A presidência vai fazer isso, mas tem todos os canais para você discutir isso. Eu acho muito estranho, eu sempre falo isso, eu acho muito estranho um servidor público que seja contra o Estado, porque, assim, você parte do Estado e é contra o Estado, eu acho já um problema. Agora, um servidor público que trabalha no Estado e que fale contra as instituições de Estado, entendeu? Que queira destruir, né? O Congresso, o Supremo Tribunal Federal, enfim, o próprio Estado, eu acho bastante complicado. Agora, isso é um tipo de coisa que a gente tem que colocar. Uma das discussões que a gente está fazendo no IPEA, e eu acho que a gente vai ganhar força em vários temas, é o que é essa democracia e como é que a gente reconstrói essa democracia, porque é um grande desafio. A gente não está num momento que a gente possa dizer, olha, a gente conseguiu superar, né, os movimentos, né, que a gente viu no período passado. Então, a gente tem que entender o que aconteceu, por que o Estado ficou tão distante, né, da população, por que esses movimentos ganharam tanta força, e, segundo, quais são os problemas da democracia. A gente não tem democracia para parte da população brasileira, isso é óbvio. A gente não tem uma democracia, ou seja, o acesso que uma população negra tem aos serviços públicos e tem ao Estado é muito diferente do acesso da população branca. Então, eu já não tenho uma democracia completa nesse espaço, então eu tenho que criar essa democracia. Mas, para além dessa democracia, eu tenho que discutir o Estado laico. Né? O que é esse Estado laico? Eu ter a minha religião não é um problema. Eu transformar o Estado na parte da minha visão religiosa, isso sim é um problema. Né? Mas a gente está vendo isso crescendo. E como é que a gente traz essa discussão
sem criar o sectarismo, sem que as pessoas olhem para aquilo e falem, olha, o Estado tem que ser religioso, né? Ele tem que assumir uma posição religiosa. Isso é um outro risco que a gente tem, né? Houve casos no IPEA de funcionários que tiveram essa postura religiosa, antidemocrática? Dentro do IPEA, eu acho mais complexo. Assim, a gente viu casos de pessoas que assumiram cargos no governo, né, e que fizeram discursos mais próximos da visão de governo, né? Não chegaram a dizer que eram contra a democracia, mas chegaram a questionar o resultado das eleições, né, e aí questionaram as urnas, questionaram tudo isso. O que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas, alguma parte dessas pessoas pediram licença de interesse particular e foram para a iniciativa privada. Então, elas não voltaram para o IPEA, mas se voltassem, a gente teria que fazer o debate. Né? Como é que a gente trata essas questões que não são mais questões relacionadas assim. Tem alguns valores e princípios básicos da organização da administração pública, né? E todos eles têm que ser seguidos. E eu acho que o valor da democracia para a nossa sociedade tem que ser colocado o tempo todo e recolocado em todas as suas instâncias. E o IPEA tem feito discussões sobre democracia, mas eu acho que essa discussão como objeto de pesquisa e entender como é que a gente vai trabalhar isso agora com todos os desafios que foram colocados, e com os desafios que já existiam, né? Assim, eu não posso falar por isso que eu acho que não só é uma questão para eu ter uma democracia efetiva, eu não posso fazer uma democracia efetiva sem reparação e sem justiça social. Né? Então, isso eu acho que é uma compreensão que já veio. Aí vem todas as outras questões que estão colocadas, que não estão colocadas só para a gente tem movimentos ultraconservadores no mundo inteiro, e aí uma das coisas que tem também é que o IPEA também está buscando se internacionalizar, né? Fazer debates mais internacionais para sair um pouco da visão de que só acontece no Brasil, porque, na verdade, o Brasil é um reflexo de várias coisas que estão acontecendo no mundo. E aí, trazer esse debate para a instituição também traz incômodos. E aí esses incômodos têm que ser tratados de acordo com o que a gente vai produzir. Mas casos de pessoas que vão, eu sou favorável à tortura, eu acho que isso caberia à comissão de ética. Né? Mas é uma discussão que, se ele falar isso como objeto de pesquisa, aí é diferente. Se ele for lá e incitar esses movimentos, então o processo depende muito do que está acontecendo. A pessoa fazer um estudo com os parâmetros, né, que a gente dá da pesquisa da ciência, ok. Mas ela ir num debate público, representando a instituição, e começar a falar contra a democracia e contra os princípios do Estado de Direito, aí sim eu acho que a gente tem que usar os mecanismos do Estado para trazer isso para a discussão. Pessoal, obrigada pela atenção. Luciana, muito obrigada pela entrevista.